por gentileza, convido você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos, nesse momento, entrar na palavra de Deus nessa noite. Somos gratos, pela oportunidade que nos é concedida nessa noite de estarmos aqui para ministrar em mais um culto de Santa Ceia. Isso, nosso pastor nos incumbiu, de estarmos aqui ministrando, e nós estamos aqui felizes para estar ministrando nessa noite para os nossos irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o verso de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o verso de número 17. Amém? Que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito, versículo 18, derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Graças a Deus. Pode tomar teu assento. Antes de continuarmos, irmãos, nós queríamos agradecer a Deus em primeiro lugar, e as orações dessa igreja. Nós fomos acometidos do Covid. Graças a Deus não precisamos fazer nenhum procedimento mais grave, mas estivemos sempre contando com as orações da igreja, dos nossos irmãos. Nós somos gratos a Deus. Obrigado, queridos. É prova de que Deus ouve as nossas orações, Nós temos os nossos irmãos todos que foram acometidos de Covid, estão aí, para a graça do nosso Deus. Então, queria agradecer em nome da minha família as orações de todos os nossos irmãos. Amém? Queridos, o texto que nós lemos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, e o verso de número 17, é uma profecia do profeta Joel. Essa profecia ela foi feita num tempo em que o Espírito Santo ele não era derramado dessa forma que nós conhecemos hoje. Essa liberdade que nós temos no Espírito. Pessoas, jovens, sendo batizados com o Espírito Santo, tendo liberdade de agir através do Espírito Santo. A verdade é que no tempo do profeta Joel, o Espírito Santo ele era muito escasso. Era derramado sobre reis, sobre profetas, juízes, sacerdotes, homens que tinham uma responsabilidade sobre o povo. E esses homens, eles recebiam uma autoridade de Deus, às vezes por alguns momentos, às vezes por alguns anos, e debaixo dessa autoridade, então, eles direcionavam o povo de Deus para aquilo que Deus tinha vontade de fazer no meio do seu povo. E assim o povo vivia. Então, quando Joel se levanta e profetiza isso que nós lemos, naquele tempo, profetizar isso era como se fosse uma loucura. Dizer que aquilo que até então era derramado de forma muito peculiar sobre algumas pessoas, seria derramado de uma forma abundante sobre todas as pessoas. Não seria mais sobre reis, não seriam mais sobre sacerdotes, sobre juízes, não seriam mais sobre uma classe de pessoas, não, mas seria sobre todas as pessoas. Jovens, velhos, crianças. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, os discípulos agora estão vivendo essa profecia. Eles estão olhando e estão experimentando uma profecia dada por um profeta muito tempo atrás, e agora eles estão recebendo essa profecia, eles estão vendo se cumprir essa profecia.
profecia. O Espírito Santo sendo derramado de uma forma abundante sobre todas as pessoas. Sabe, o que os discípulos, quem sabe, não entenderiam é que aquilo, esse derramamento, esse poder, esse Espírito Santo, ele não era o final de uma história. Embora fazia muito tempo que o profeta Joel havia profetizado isso, quando isso acontece, não é o final de nada. Na verdade, aqui estava começando um projeto de Deus, estava começando um propósito de Deus para o seu povo. O seu reino sendo manifesto na terra, no meio dos homens. Agora estava dando início a um novo propósito de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, caminhando pela terra. Imagina se sobre alguns juízes, sobre alguns profetas, sobre alguns sacerdotes, o Espírito Santo era derramado e eles fizeram tamanhas coisas que ficaram evidenciadas na palavra de Deus. Agora imagina todas as pessoas que, se chegarem a Deus, sendo derramados sobre eles o Espírito Santo, o impacto que isso traria na sociedade que eles estavam vivendo. Era uma coisa nova. Os discípulos estavam de frente de algo totalmente novo, que eles não conheciam, mas sabiam que era poderoso e era da parte de Deus para a vida da igreja. Sabe, então, aquilo que os discípulos, quem sabe, pensaram que era o fim, era o começo de um propósito, era o começo de um projeto de Deus para a vida da igreja. E eu e você estamos incumbidos dentro desse propósito. Eu e você estamos sendo chamados para dentro desse propósito. Que propósito é esse, Eduardo? O reino de Deus sendo manifesto na terra, no meio dos homens. O reino de Deus sendo levantado de uma forma poderosa através de 12 homens que seguiram a Jesus, que acreditaram nas suas palavras e chegaram até aqui, vendo uma profecia se cumprindo. Sabe, se o reino é de Deus, se o Espírito Santo é Deus, há de se pensar, amados, que quando esse Espírito Santo é derramado, quando esse Espírito Santo é colocado sobre as nossas vidas e vem habitar dentro de nós, haja alguma diferença na nossa vida. Os discípulos experimentaram isso. A igreja primitiva experimentou isso. A igreja primitiva experimentou um avivamento genuíno, poderoso. E nós? Qual o nosso papel no meio disso tudo? Nós estamos vivendo o reino de Deus, nós estamos vivendo o Espírito Santo habitando dentro de nós. E agora, Eduardo, o que esperar de uma igreja onde o Espírito Santo habita de uma forma tão livre e poderosa? E eu quero falar pelo menos de 3 coisas que deveriam mudar na nossa vida. Se o reino é de Deus, se o Espírito Santo é Deus, uma das coisas que precisamos mudar, nós precisamos pelo menos entender os atributos de Deus sobre a nossa vida. E um dos atributos de Deus sobre a nossa vida é a justiça. Sabe, amados, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a nossa vida, não há como nós vivemos na injustiça, na mentira, no engano. Quando o reino de Deus é derramado sobre as nossas vidas, a justiça, ela é evidenciada na nossa vida. Por quê, Eduardo? Primeiro, porque Deus é justo. Salmos de número 11, o verso de número 7. Salmos de número 11, o verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Eu leio aqui. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos.
Então, se Deus é justo, há de ser que se o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a nossa vida, nós devemos agir em justiça. Não é possível que no meio de uma sociedade corrupta que vivemos, nós possamos pensar que podemos viver de uma forma injusta. Não, Deus nos chamou para que nós vivemos em justiça. Por quê? Porque Ele é justo. E se Deus é justo e eu vivo no seu reino, e o Espírito Santo habita em mim, há de ser que eu também tenho que ser justo, verdadeiro, honesto. Eu não posso ir lá no posto de saúde da minha cidade, do meu bairro, pedir um atestado, dizendo que eu estou doente se eu não estou doente, porque eu não estou a fim de trabalhar. Tem, né? Não posso fazer isso. Por quê? Porque há um senso de justiça dentro de mim. E esse senso de justiça vem do Espírito Santo e ele fala: ei, isso não é certo. Eu não posso lá no INSS dizer que eu estou doente para receber um auxílio se eu não estou doente. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de mim e ele diz que isso é errado e eu não posso fazer. É um senso de justiça que vem do Espírito Santo, não é nosso, irmãos. Não é eu e você que somos bons, não é eu e você que somos justos, não, é o Espírito Santo que vem habitar, e agora ele começa a debater com a nossa carne, dizendo: isso não está certo, isso está errado, isso não é para você fazer, isso não é para você, isso é para os ímpios, isso é para quem é injusto, para quem é justo, isso não pode acontecer, e a gente começa a viver: realmente eu não posso fazer isso, não, então também não vou mais pegar atestado, eu vou lá dizer: olha, eu não estou muito bem para trabalhar, mas eu vim para trabalhar. Olha, eu estou meio ruim, mas eu consigo trabalhar. Irmão, tem gente que vem pedir oração para encostar, com depressão. E depois vem pedir oração para Deus tirar a depressão, mas não tirar o pagamento. Então eles pedem oração para ficar doente, depois pedem oração para receber o pagamento, e pedem oração para não perder o pagamento, porque a doença tem que estar ali ainda. Isso é injustiça. Deus não compactua com isso. Deus olha para isso e diz: não, difícil, é isso que diz em Provérbios 21:3, por favor, abre a sua Bíblia. Provérbios 21:3. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus aqui. Está no telão? Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Sabe o que é isso? Quando você é justo, para Deus é melhor do que você ficar fazendo voto, dizendo: não, Senhor, eu vou fazer isso. Deus, não quero. Seja justo, vive em retidão, vive em justiça, que eu cuido de você. Nós não precisamos depender de injustiça, irmão. Nós não precisamos viver de corrupção, porque nós estamos num país corrupto e haja corrupção. Estamos vivendo numa pandemia, o povo sendo roubado, e quem sabe no meio disso tudo você pensa: poxa, os caras estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, por que eu não posso? Porque você é habitação do Espírito Santo, porque você é templo de Deus, porque você vive em justiça, você tem uma vida diferente, você está vivendo uma vida de retidão agora. É por isso que eu não posso. E é por isso que eu não posso dizer. É uma coisa que todo mundo faz, né? Não vi sua mensagem. Você viu. Só não ficou azulzinho lá o teu WhatsApp. Isso é injustiça, irmão. A pessoa que mandou está acreditando que você não viu, mas você viu. Isso é ato de injustiça. Cuidado. Todo mundo faz, né? É regra agora, todo mundo deixa lá, ninguém precisa saber que eu sei, que eu ouvi, que eu vi, mas Deus sabe. E quando você diz que não viu e viu, você está mentindo, você está sendo injusto. Mas Eduardo, uma coisa tão pequena, cuidado, existem coisas pequenas que levam para o inferno, tome cuidado. A justiça de Deus, ela nos traz vida. Sabe, a injustiça, irmão, ela é um caminho de perdição.
Você pode pensar que essas pessoas que estão praticando a injustiça e a corrupção no Brasil, elas vão ficar imunes. Não. Aqui elas podem ficar. Aqui elas podem passar impunidade. Mas no dia do juízo, tudo isso vai ser trazido em conta. Essas pessoas vão ser cobradas. É por isso que não vale a pena viver em injustiça. É por isso que não vale a pena viver na corrupção. Por isso que vale a pena ser fiel a Deus. Porque a justiça, ela nos traz vida. É isso que diz a palavra de Deus. Provérbios número 10 e o verso de número 16. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. A obra do justo conduz à vida, e o fruto do perverso ao pecado. Quer ter vida? Pratique justiça. Quer ter vida? Seja justo. Irmão, não tem coisa melhor do que ser justo. Você pode perder em algumas questões que quem sabe você queria ganhar, mas lá nos céus, o seu nome está escrito no livro da vida e nada apaga o seu nome de lá, porque você é uma pessoa justa. Amém? Sabe, quando eu falo do reino de Deus, quando eu falo do Espírito Santo, eu me lembro de um ponto importante que nós precisamos aprender. Algumas pessoas não gostam desse ponto, mas é um ponto importantíssimo no reino de Deus. É a generosidade. Irmão, todo crente cheio do Espírito Santo, e quando eu falo cheio do Espírito Santo, quem sabe você está pensando que tem que ser aquele crente que pula, que grita, que fala língua estranha. Mas quando eu falo que é um crente cheio do Espírito Santo, são pessoas que vivem em retidão, em justiça, em verdade e em generosidade. Desconfie de um crente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas não é generoso. Por quê? Porque Deus é generoso. Irmão, em toda a Bíblia você vai ver Deus doando, Deus entregando, Deus dando ao homem. Em toda a Bíblia você vai ver Deus fazendo alguma coisa pelo homem e sem nada em troca. Porque generosidade é isso. Generosidade é a atitude de quem compartilha por bondade, sem interesse. É eu dar sem a intenção de receber. E na Bíblia você vai ver Jesus fazendo muito isso. Na Bíblia você vai ver Deus fazendo isso. Generosidade. Porque é um atributo de Deus. E se é um atributo de Deus, tem que ser um atributo meu. Eu tenho que ser generoso. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em mim. E o Espírito Santo que habita em mim, ele fez com que o povo de Atos dos Apóstolos, os crentes, a igreja primitiva, vivesse algo, irmãos, que a gente precisava viver nesse tempo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. E o verso 34 e 35, está aqui? 34 e 35. Olha só o que diz. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Generosidade é o nome disso. Era a comunidade de bem. Sabe o que acontecia? Eu tinha uma casa e o Daniel não tinha nenhuma. Eu vendia minha casa, pegava o dinheiro, levava aos pés dos apóstolos e dizia: olha, está aqui, faça como vocês acharem melhor. E os apóstolos olhavam e diziam: opa, lá está faltando isso, lá está faltando aquilo, então vamos arrumar. Isso era comunidade de bem. Os discípulos viviam isso. Os cristãos que estavam começando a andar os seus primeiros passos viviam isso. Uma vez alguém estava conversando comigo aqui embaixo e ele disse assim: eu sou contra o dízimo. Eu digo: irmão, não posso fazer nada. Fazer o quê? Vou mudar o teu coração? Não consigo. Ele disse: não, mas eu acho errado. E ele perguntou para um rapaz que estava ali, que não era da nossa igreja, ele estava dando um curso. E ele disse assim: você é a favor do dízimo? Ele disse: não, não sou a favor. E ele disse assim: vice? Ele disse assim: eu sou a favor de fazer igual a igreja primitiva. Você tem uma casa, você vende tudo e entrega. Não tem 10%, é tudo. Aí o cara me olhou e disse: mas daí não dá. Sabe o que é isso? Falta de generosidade.
Irmão, se eu não consigo entregar 10%, muito menos eu vou entregar tudo. A gente fala da igreja primitiva, a gente fala, irmão, que saudade, que vontade de viver a igreja primitiva. Ninguém quer viver a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, se você tivesse 2 terrenos, você dava 1. Você não dava 10%. Porque na igreja primitiva, se você tinha 2 carros, você dava 1. Porque tem irmão teu que está andando sem carro. Mas é bonito quando a gente lê. É bonito quando a gente olha e diz, que coisa linda. Os irmãos viviam em comunhão. Eles viviam em comunhão, eles viviam em união, eles entregavam tudo ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo entrou dentro do coração e eles tinham generosidade. Não era avareza, irmão. O Espírito Santo entrou e o coração deles não ficou avarento. Não, agora não. Isso aqui não é meu. Não é teu, é de Deus. Porque se Deus quiser, amanhã você pode não acordar mais. Você pode não ter mais saúde para trabalhar. Você pode não ter mais uma esposa, um carro. Irmão, se Deus quiser, a gente perde tudo. Mas Ele não quer, Ele é generoso. Ele nos dá, Ele nos concede, para que eu e você possamos exercer a generosidade. E mesmo assim a gente não exerce. A gente tem um coração difícil, irmão. A gente tem um coração difícil. Esses dias alguém me perguntou se quem não dá dízimo vai para o inferno. Eu digo, irmão, dependendo de como você dá, você pode estar dando dízimo para o inferno e você pode não dar dízimo para o inferno. Porque se você dá dízimo achando que você é o dono da igreja, está errado. Mas se você não dá porque você olha para homens de Deus, irmãos, e diz, isso é um ladrão, isso aí, não faça isso. Não faça isso. Tenha um coração generoso. Tenha um coração generoso. Porque a generosidade, Deus é com o generoso. Deus é com aquele que é generoso. Quer ver? Provérbios 11, 24. Vamos para a Bíblia. Porque se a gente fala, é as nossas palavras. Mas quando é a Bíblia, diz assim, Provérbios 11, 24. Ao que distribui, mais lhe acrescenta. Ao que distribui, aquele que dá, mais lhe acrescenta. Quem que acrescenta? Deus. Ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Irmãos, isso aqui é Deus. Deus está dizendo, ei, abra a mão, seja generoso, fique tranquilo, não vai faltar nada. Eu estou sobre a sua vida, é eu que derramo, é eu que cuido, fica tranquilo. Mas a gente, já viu como é que a gente é? Irmão, a gente para entregar alguma coisa para Deus é tudo contadinho. É R$104,85. A gente conta e a gente entrega. Mas na hora de orar a gente fala, Senhor, abre as portas, derrama tudo, enche das tuas bênçãos. E Deus está dizendo, você não é generoso, filho. Você não consegue entregar 10. Quem dirá 20? Quem dirá tudo? Nós precisamos de mais generosidade, irmãos. O reino de Deus não depende de dinheiro, não depende de circunstâncias. Se Deus quiser, Deus levanta um homem, uma mulher e faz com que a sua obra... Mas Deus está nos dando a oportunidade de eu e você contribuirmos para algo que nós não entendemos e não temos a mensuração do valor. É a generosidade. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus jamais fica devendo nada para ninguém. Quando você é generoso, Deus ele te retribui de uma forma poderosa. Creia nisso, tá bom? Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é bênção para quem é generoso. Amém? Amados,
quando eu entendo que eu faço parte do reino de Deus, existe mais um atributo de Deus que ele começa a florescer na nossa vida. E aqui eu quero encerrar. E esse atributo é o amor. Primeira epístola de João, capítulo de número 4. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 7. Pode colocar para mim aqui? Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Irmão, se tem um momento para a gente evidenciar o amor, é agora. Nós estamos passando no meio de uma pandemia, famílias estão trancafiadas dentro de casa porque não podem sair, pessoas estão perdendo a esperança, estão perdendo a vida, e tudo que elas precisam é de amor. E Deus confiou a mim e você esse propósito, esse projeto, sabe, do reino de Deus. E nós precisamos viver em amor. Nós precisamos deixar fluir dentro da nossa vida o amor de Deus pelas pessoas. Sabe, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, eu sou obrigado, irmãos. O Espírito Santo, ele me constrange a viver em amor também. Eu não posso dizer que eu sou cristão e que eu reino de Deus e bênção, cheio do Espírito Santo, e não consigo viver em amor com meus irmãos. Não posso. Alguma coisa se contradiz aqui. Porque se Deus é amor, eu também tenho que andar em amor. Eu tenho que viver isso. Isso tem que fazer parte da minha vida. Sabe, nós estávamos com Covid e a gente ficou isolado. Irmão, quem pegou Covid sabe como é que é. A gente fica bem cansado, bem debilitado. Nós, graças a Deus, a gente tem esse físico de atleta, daí a gente passa mais tranquilo. Não precisou ir para o hospital, nada. Mas a gente fica lá, irmão, dentro de casa, fechado. E tem dia que não dá vontade de fazer nada. Tem dia que dá vontade de ficar sentado lá mesmo quietinho, porque dói e é cansativo. Mas de repente, vi uma mensagenzinha assim: deixei um negocinho lá no portão para vocês, estamos orando por vocês. Irmão, que coisa linda. Isso é amor. E daqui a pouco a gente ia lá, devagarinho lá no portão, chegava lá, tinha um potinho, tinha uma bolsinha, um versículo dizendo: estamos orando por você. Não, isso é amor. Isso levanta a gente mais do que qualquer remédio. É o que nós estamos precisando nesses últimos dias, de uma igreja que vive o amor. Acabava os cultos aqui, às vezes o pastor falava: irmão, nós estamos orando pelo Eduardo que está com Covid, e daqui a pouco chegava a mensagem de pessoas, irmãos, que, meu Deus, eu dizia assim: meu Deus, o fulano dizia assim: irmãos, estamos orando por você, pela sua família, estamos sentindo a sua falta. Irmão, isso é amor. Só um coração cheio de amor para parar um tempo, fazer alguma coisa para alguém que não vai poder te fazer de volta aquilo ali. Só uma pessoa com o amor de Deus, com o Espírito Santo fluindo no seu coração para fazer uma coisa dessa. Se tem uma coisa que pode, irmão, mudar a nossa sociedade, é o amor. É o amor. Paulo, quando ele escreve a carta a 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele começa a falar sobre o amor. Sobre o amor. E ele começa a dizer: você pode entregar todo o seu dinheiro, se você não tiver amor. Você pode falar a língua dos anjos, se você não tiver amor. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor. Você pode fazer qualquer coisa, mas se não tiver amor, irmão,
o Evangelho se encerra por aqui. Nós somos alvos do amor. Nós temos um débito que nós nunca vamos conseguir pagar. Está aqui. Corpo e sangue que foram derramados na cruz, pela minha e pela sua vida. Eu não merecia, o Senhor não merecia, mas Ele desceu dos céus, deixou sua glória, se fez como homem, e como homem Ele desceu, e foi feito mais indigno entre os homens, por causa do amor. E dos mais indignos entre os homens, Ele foi levado por uma cruz, por amor. E lá eles espancaram, cuspiram, açoitaram, botaram uma coroa de espinhos, e Ele suportou tudo quieto, por amor. E eles colocaram uma cruz sobre os seus ombros e fizeram Ele carregar, e Ele foi carregando, e Ele não abriu a sua boca, diz a Bíblia, por amor. E colocaram Ele pregado numa cruz, e Ele ficou lá. Ele morreu por amor. Irmãos, se tem alguma coisa que nós precisamos viver nesses últimos dias, é o amor. É o amor. A igreja não precisa de mais nada, irmãos. Jesus disse: se vocês amardes uns aos outros como eu vos amei, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Desculpa, mas a igreja não precisa de estratégia. A igreja não precisa de marketing. A igreja não precisa de nada. A igreja precisa viver o amor. Nós precisamos viver o amor. Eduardo, como é que eu faço? Não sei. Começa com alguém que você não simpatiza muito. Manda uma mensagem de perdão para alguém que você sabe que está bravo com você, que às vezes você nem fez nada, mas ele está entristecido. Manda uma mensagem dizendo: querido, me perdoa, eu te amo, quero ir para o céu. Nós só precisamos amar, porque Ele nos amou. E pelo seu amor nós estamos aqui hoje. E só pelo seu amor. Você pode ser pastor, evangelista, presbítero, auxiliar. Você pode ser um grande pregador, você pode ser um grande ensinador, você pode ser um grande músico, mas você só está aqui porque Jesus te amou. Só. E isso basta. Isso te dá acesso a coisas que você jamais poderia alcançar. Isso te dá acesso a coisas que você jamais poderia alcançar numa faculdade, em qualquer lugar que você estiver. O amor de Deus. É só isso que eu e você precisamos. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Amados, eu preciso melhorar em muita coisa. Tem coisa que eu preciso mudar na minha vida. E eu sei que eu preciso. Nessa noite nós estamos aqui diante de um culto de Santa Ceia. Sabe, é um tempo de restauração para a gente. Porque em tempos como esse a gente começa a assimilar no nosso coração, na nossa mente, algumas coisas que nós poderíamos estar fazendo melhor. Às vezes você vai dizer: verdade, Eduardo, eu preciso caminhar em justiça. Às vezes eu faço alguma coisa lá que não é legal. Às vezes você vai dizer: Eduardo, eu preciso melhorar na generosidade. Eu não sou fiel com Deus, não consigo ser fiel, mas eu vou dar um passo de fidelidade hoje. E às vezes você vai dizer: Eduardo, eu preciso melhorar no amor. Eu não consigo, me trava. Eu olho para uma pessoa e me trava. Às vezes o fulano está no culto, já. Sabe, nós precisamos melhorar muitas coisas na nossa vida. E hoje é uma noite que nós podemos fazer isso. Nós podemos nos achegar aqui
diante do altar, porque nós temos um Deus que Ele é só amor sobre a nossa vida. Ele está de braços abertos, nos esperando, nos convidando para que a gente possa restaurar a nossa vida. Quero te convidar nessa noite, vir aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida nessa noite. Vem cá. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me Amados, tem alguém que ainda não aceitou a Jesus? Tem alguém que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, dizer: eu quero começar a viver coisas novas na minha vida, Eduardo. Eu quero começar a dar um passo de fé na minha vida. Eu quero experimentar o que é isso, eu quero experimentar o que é Jesus. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, não fez isso publicamente e quer aproveitar esse momento, vir aqui na frente, se reconciliar com o Senhor, entregar a sua vida para Jesus? Nós queremos orar por você. Tem alguém? Levante suas mãos se você tem. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante suas mãos, nós vamos estar orando por você. Não temos? Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, confrontados, Senhor Deus, através da Tua palavra, mas estamos aqui, Senhor Deus, com o nosso coração diante de Ti, dizendo que nós também Te amamos, Pai, e que nós aceitamos, Senhor Deus, as repreensões que vêm do Senhor, que nós queremos caminhar, que nós queremos crescer, que nós precisamos, Senhor Deus, aprender, Pai, mais de Ti. Então continua, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Continua, Senhor Deus, nos fazendo entender e compreender os Teus propósitos, que são tão grandes, Senhor, que nós não conseguimos imaginar. Mas nos molda, mas nos faz trabalhar, Senhor Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Deus, nos faz, Senhor Jesus, mudar aquilo que precisamos mudar. Nos quebra se for preciso, Pai, mas nos faz vasos novos, nos faz vasos de honra, Senhor. Nos encha do Teu Espírito Santo, de uma forma que nós possamos, Senhor Deus, impactar não só a nossa casa, mas a nossa rua, a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso estado e quem sabe o nosso país. Porque é isso que nós queremos dar passos, Senhor Deus, diante da Tua presença, mas nós queremos crescer,
Nós queremos nos fortificar no Senhor. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Sim, Pai, molda as nossas vidas, trabalha no nosso coração. Nessa noite, Senhor Deus, tira toda a raiz de amargura, tira toda, Senhor Deus, raiz de avareza, de mentira, tira toda a raiz, Senhor Jesus, de ódio, de inveja, de rancor. Faz nascer no nosso coração a justiça, a verdade, o juízo. Faz nascer no nosso coração a generosidade. Faz nascer no nosso coração o Teu amor, Espírito Santo. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nos molda, Pai. Tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele me ama. Glória a Deus. Ele me Aleluia. amou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.